Olá, companheiros viajantes pelo cosmos da história. Hoje, embarcamos em uma expedição extraordinária. Apertem os cintos enquanto nos preparamos para viajar no tempo, mais de 2000 anos atrás. Nosso destino? A antiga Judéia, durante a época de Jesus. Imaginem um mundo completamente diferente do nosso. Nada de motores barulhentos ou arranha-céus imponentes. Em vez disso, imaginem paisagens ensolaradas, mercados movimentados e os ecos de antigas orações. Esta é a Judéia sob o domínio romano, uma terra repleta de cultura rica, fervor religioso e agitação política. Juntem-se a mim enquanto mergulhamos neste período fascinante, explorando a vida cotidiana de pessoas comuns que percorreram os mesmos caminhos empoeirados que Jesus. Preparem-se para descobrir factos surpreendentes e mergulhar num mundo antigo e, ao mesmo tempo, familiar. Que a jornada comece. Imaginem o mundo antigo, uma tapeçaria tecida com diversas culturas e impérios. No primeiro século depois de Cristo, a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Apesar de ser uma província pequena, tinha enorme significado cultural e religioso. Os romanos mantinham um controle firme sobre a Judéia. No entanto, o seu domínio não era isento de resistência. O povo judeu ansiava por independência. Esta tensão criava uma atmosfera volátil. Foi neste cenário que Jesus emergiu da Galileia. Seus ensinamentos mudaram para sempre o curso da história. Imaginem acordar com o som dos galos a cantar enquanto o sol nasce sobre as colinas da Judéia. A vida na antiguidade seguia o ritmo do sol. A maioria das pessoas vivia em pequenas aldeias, com as suas vidas intrinsecamente ligadas à terra. Imaginem casas construídas em pedra ou adobe, com telhados planos para dormir sob o céu estrelado. As famílias, muitas vezes grandes e multigeracionais, viviam juntas, partilhando as suas modestas habitações e as tarefas do dia a dia. Os homens trabalhavam nos campos, cuidavam das ovelhas ou eram artesãos. As mulheres geriam a casa, moíam grãos, faziam pão e criavam os filhos. A vida era fisicamente exigente e a sobrevivência dependia de trabalho árduo e resiliência. No entanto, em meio à labuta diária, existia um forte sentimento de comunidade e fé partilhada. Entrem num mercado movimentado, um caleidoscópio de imagens, sons e cheiros. Aqui, os agricultores vendiam tâmaras carnudas, figos suculentos, lentilhas e cevada. O pão, um alimento básico, era encontrado em diversas formas, muitas vezes mergulhado em azeite. O queijo era feito com leite de cabra ou ovelha. O vinho corria livremente, enquanto a carne era um luxo. Peixes do mar da Galileia adicionavam variedade. As refeições eram momentos de conexão familiar, partilhando comida e histórias. As leis alimentares judaicas, kashrut, ditavam os alimentos permitidos e como deviam ser preparados. Vestuário na antiga Judéia. Imaginem um mundo sem fechos eclair ou botões. As roupas eram simples, práticas e feitas em casa. Os homens usavam túnicas presas com um cinto. As mulheres usavam túnicas longas e véus. Os tecidos eram lã ou linho em tons terra. Bordados elaborados significavam riqueza. As roupas refletiam valores culturais e religiosos. Seção 6. A tapeçaria da sociedade, família e comunidade. A família era a base da sociedade judaica antiga. De estrutura patriarcal, o pai detinha a autoridade, enquanto a mãe geria a casa e criava os filhos. As famílias grandes viviam juntas, fomentando um forte sentimento de parentesco. As comunidades ofereciam apoio e solidariedade. As sinagogas eram centros de oração e encontros sociais. As festas reuniam as pessoas para celebrar a sua história.
A vida na antiga Judéia prosperava com base na interconexão. Seção 7. A fé como estilo de vida. Na antiga Judéia, a religião não se limitava a um dia ou edifício específico, permeava todos os aspectos da vida. O judaísmo, a fé dominante, moldava a sua visão de mundo, valores e rotinas diárias. Imaginem uma vida regida pela Torá, as escrituras sagradas que contêm as leis e ensinamentos de Deus. Desde as práticas alimentares à observância do sábado, a fé influenciava as suas escolhas e ações. A oração pontuava os seus dias, realizada em casa, nas sinagogas e até mesmo durante as tarefas diárias. O Templo de Jerusalém, considerado o local mais sagrado, representava o símbolo da sua aliança com Deus. As peregrinações ao templo para festivais, sacrifícios e oferendas eram centrais para a sua experiência religiosa, reforçando a sua ligação, a sua fé e herança. Seção 8. O legado duradouro de Jesus. Neste cenário de domínio romano e profunda devoção religiosa, um jovem carpinteiro chamado Jesus emergiu da região da Galileia. Os seus ensinamentos, que enfatizavam o amor, a compaixão e o perdão, ecoaram entre as pessoas comuns, atraindo grandes multidões ansiosas por ouvir a sua mensagem. Imaginem Jesus, uma figura carismática, a curar os doentes, a desafiar as normas sociais e a pregar sobre o reino de Deus. As suas parábolas, histórias simples mas profundas, transmitiam lições de moral que transcendiam o tempo e a cultura. Embora o seu ministério tenha durado apenas alguns anos, o impacto de Jesus revelou-se revolucionário. Os seus ensinamentos, enraizados na tradição judaica, mas oferecendo uma nova perspectiva, desencadearam um movimento espiritual que acabaria por evoluir para o cristianismo, mudando para sempre o curso da civilização ocidental. Seção 9. O choque de impérios. Roma versus Judéia. A relação entre Roma e a Judéia era uma dança tensa, um equilíbrio delicado entre o controle imperial e a revolta latente. As políticas fiscais romanas e as restrições às práticas religiosas alimentavam o ressentimento entre a população judaica. Imaginem a presença constante de soldados romanos, uma lembrança constante da sua subjugação. Os zelotes, nacionalistas judeus, defendiam a resistência armada, entrando em confronto com as autoridades romanas. Estas tensões culminaram numa revolta aberta em 66 d.C., marcando o início da Primeira Guerra Judaico-Romana. Este conflito, um acontecimento brutal e sangrento, culminou na destruição do Segundo Templo em 70 d.C., um golpe devastador para o povo judeu. A guerra espalhou as comunidades judaicas, alterando para sempre a paisagem religiosa e cultural da Judéia. Seção 10. Ecos do passado. Ao concluirmos a nossa viagem no tempo, levamos conosco uma compreensão mais profunda da vida na antiga Judéia durante a época de Jesus. Percorremos os caminhos empoeirados, provamos a comida e testemunhamos o poder da fé e a agitação da instabilidade política. Embora tenham passado milênios, os ecos desta época ressoam através da história, da arte e da religião. As histórias, crenças e lutas das pessoas que viveram na antiga Judéia oferecem-nos valiosas lições de resiliência, fé e do poder duradouro do espírito humano. O seu legado continua a inspirar-nos e a desafiar-nos hoje, lembrando-nos da interligação da humanidade ao longo do tempo e da busca incessante por significado e propósito num mundo complexo. Seção 11. A vossa vez de explorar. A nossa viagem no tempo pode estar a chegar ao fim, mas a exploração da antiga Judéia não precisa de parar por aqui. Convido-vos a mergulhar mais fundo neste período fascinante, descobrindo mais sobre a sua história, cultura e o legado duradouro de Jesus. Que perguntas tem sobre a vida na antiga Judéia?
O que vos surpreendeu mais nesta viagem no tempo? Partilhem as vossas reflexões e descobertas nos comentários abaixo. Vamos continuar a conversa e manter vivo o espírito de exploração.